E aí, pessoal, eu avisei que seria difícil. Ter que buscar notícia na Rússia e agora na Turquia foi a tarefa do dia, mas a gente fez isso. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. O repórter Caliel Dornelles, que sempre nos auxilia aqui em muitos dos conteúdos desse canal, correu atrás porque a busca era a seguinte: o que fala a imprensa turca e a imprensa da Rússia sobre os jogadores do Grêmio? A gente vai começar pela Rússia. Por quê? Porque o nome dele é PP. PP é o jogador que o Zenit quer. Pelo menos é o que se fala. E a gente vai discutir um pouco isso, porque a gente conversou com o jornalista Grigori, do site Championat. E ele contou pra gente algumas das situações que acontecem no Zenit, para, como a gente fez com o PP e os portugueses, a gente colocar aqui a realidade do que diz de lá para cá, e não do que a gente está falando. PP, para ir para o Zenit, obrigatoriamente precisa que algum jogador do Zenit seja vendido. Quais são eles? O iraniano Asmon e o argentino Driussi. Sendo que o argentino Driussi é quem joga na posição do PP. Então o Driussi seria o jogador, vamos dizer assim, com mais chance de sair em razão da parte tática. No ponto de vista de negócio, ou do ponto de vista de negócio, o iraniano Asmun é o jogador que tem mais sondagens do mercado. Segundo o jornalista Grigori, o Borussia Dortmund já fez proposta oficial por ele e também alguns clubes italianos sondaram o jogador. Com relação ao Driussi, ele joga fora de posição, ele que foi jogador do River, para quem não lembra. Ele joga fora de posição e atuando ali como extremo pelo lado esquerdo não está muito contente. Mas não tem nada de concreto para a saída dele. Eles falam, toda a imprensa russa fala que o Zenit sim ofereceu 20 milhões de euros por PP. 20 milhões de euros. Diz que dinheiro não é exatamente o problema. O problema é não colocar muitos jogadores lá, mas dinheiro não é problema para eles. Então, essa é uma realidade que a gente tem que colocar. A saída de alguém para a entrada, que esse seria um pedido do treinador para não ter problema de ambiente, algo nesse sentido. Não exatamente precisando de dinheiro para efetivar o negócio com o Grêmio. Então, isso é o que se diz na imprensa russa. Isso é o que se diz. Todo o resto a gente acaba analisando um ponto aqui, um ponto ali, para tentar entender, compreender o que se fala disso. A Rússia é um país que, principalmente esses clubes, eles têm muito dinheiro de fora, de outros investimentos, normalmente de bilionários que comandam os clubes. Então, é interessante a gente fazer essa análise, porque ela é muito mais do ponto de vista de análise de grupo do que propriamente de investimento financeiro. Isso é legal que a gente coloca. O outro conteúdo diz respeito a Kahneman. Por quê? Porque surgiu na imprensa no Brasil um suposto interesse do Fenerbahçe pelo Kahneman. E aí a gente foi buscar também, né, com algumas outras fontes e sobretudo com empresários, e aí surge a curiosidade. Essa é uma sondagem muito mais... Esse é um assunto saindo do Brasil e indo para lá. Eles estão tentando entender por que está se falando isso no Brasil. Porque internamente não se discute Kahneman lá. Então é interessante. Lembrando que o Kahneman teria o perfil perfeito para o Fenerbahçe. Se eu fosse dirigente do Fenerbahçe, eu olharia para o Kahneman. Mas o curioso, e essa informação, eu não tenho direito, eu não posso dar a informação. A informação, ela existe, ela não é minha. Essa coisa de dono de informação não é a minha praia. Então, o que se diz lá é que a notícia surgiu aqui, que lá não tem nada. Então a gente analisa e acha engraçado, porque muitas vezes isso pode surgir por empresários, pode surgir muitas vezes por alguém que indica o jogador, tem tal jogador e indica. Então, isso é relativo, eu acho muito engraçado. Sempre que surgem essas coisas eu acho engraçado, porque tem várias pontas para surgir. Muitas vezes surge pelo clube, muitas vezes surge pelo empresário do jogador, muitas vezes surge por algum agente que ou apresenta alguma proposta lá, ou oferece o jogador aqui, e assim a coisa vai se desenvolvendo e as notícias vão saindo. Portanto, em cima disso, o Zenit
Tem interesse? Sim, mas precisa se desfazer de um jogador. E o Fenerbahçe tem interesse? Não sei, é a nossa imprensa que está falando. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.